Olá e bem-vindos de volta a Hollywood. Faz um tempinho que a gente não se vê por aqui, né? Eu pulei uma semana, peço perdão a todos. Eu não tinha deixado nenhum episódio gravado e eu tinha que viajar. Eu fui para Curitiba ver a Olivia Rodrigo. Na verdade, eu fui fazer companhia para minha irmã, mas também eu queria ir no show do Olivia Rodrigo e acabou rolando e foi ótimo. Mas agora que estamos aqui, vamos falar do tema de hoje, que é casais em BoJack Horseman. E aqui eu incluí só casais que aconteceram, não, por exemplo, o BoJack era apaixonado pela Diane. A gente pode falar sobre amor em BoJack Horseman em outro episódio, mas esse aqui é sobre relacionamentos. E eu decidi abordar isso fazendo um ranking dos relacionamentos. Eu vou revelar pra vocês, eu contei que tem 16 relacionamentos principais na série, e eu acho que a gente tem que ir do pior, na minha opinião, que tá correta, na minha opinião, até o melhor de todos, que é objetivamente verdade, e quem não concorda tá errado. Mentira, qualquer um do meu top 3 pode ser seu favorito e eu não vou te julgar. Caso contrário, talvez eu te julgue um pouco. E eu já vou ser bem sincera, os primeiros relacionamentos que eu ranqueei bem são ótimos, mas se você começa a ir um pouco pra baixo na lista, já começa a ficar muito ruim, então talvez a gente discorde sobre quais são os piores dos piores, mas eu tentei fazer uma análise justa aqui. Em último lugar, 16, eu coloquei Princess Caroline e Rutabaga, que é aquele coelho desgraçado. E assim, se vocês consomem meu conteúdo há algum tempo, ou nem há algum tempo, se vocês já viram alguma coisa que eu falei sobre ele, vocês sabem que eu odeio esse coelho com tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Eu acho esse personagem absolutamente podre, péssimo, e eu amo a Princess Caroline com tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Logo, esse pareamento me deixou absolutamente devastada. Ele era casado, ele colocou ela para baixo assim que ela começou a não corresponder o que ele queria oferecer. Ele ficou com ela sem ela saber que ele ainda estava com a esposa. Ele é tudo de ruim no mundo, ele depois tenta ser adversário dela no trabalho. Assim, nada nesse relacionamento é bom, nada nesse personagem é bom. E eu odeio ele muito, eu acho que esse é o pior casal da série, apesar de ter alguns fortes concorrentes, não vou mentir também. O que me traz ao número 15, que é BoJack e Ana Spanakopita. Eu não acho que o relacionamento deles era necessariamente horrível, como era o da Princess Caroline com o Rutabaga, mas não era um relacionamento de verdade. Era um relacionamento baseado só nela olhando para ele com um cifrão no olho e esperando que ele ganhasse um Oscar e com expectativas sobre o futuro dele. Não tinha muito sentimento envolvido, mesmo que em alguns momentos ele quisesse que tivesse, e ela era uma pessoa meio ruim, apesar de eu enxergar bons momentos da personagem, por exemplo, aquela história que ela conta sobre quando ela era salva-vidas e ela foi aconselhada que às vezes vai ter alguém se afogando e essa pessoa vai se debater e vai tentar te puxar para baixo junto com ela e você não vai conseguir salvar ela, então você não deveria tentar. E essa é uma boa analogia para as relações que as pessoas têm com o BoJack. Por muito tempo, a única coisa que ele queria fazer era puxar os outros para baixo junto com ele, em vez de aceitar ajuda de verdade ou tentar melhorar. Então eu acho que ela fez uma boa análise da relação deles e eu acho que ela era uma mulher forte. Mas como casal, assim, eles basicamente não eram um casal. Eles eram duas pessoas, ele tentando preencher algum tipo de vazio, que na minha opinião tem a ver também com a mãe dele, porque a Ana era meio dura com ele, assim como a mãe era, e ela queria um Oscar para ele, para deixar a carreira dela mais bem sucedida. Então, não é muito bom em geral, assim. Aí nós temos em número 14 Mr. Peanut Butter e Pickles. E assim, eu achava por muito tempo que essa era a pior relação da série. Mas olhando para trás, é definitivamente a pior relação do Mr. Peanut Butter, mas quem se lascou na relação inteira foi a Pickles. E ela é uma personagem chata e difícil de gostar. Eu vou ser a última pessoa a defender ela e falar: ah, não, ela é super legal. Só que ela também era uma menina de 20 e poucos anos, tipo, totalmente Gen Z, e tinha um cara de 50 e poucos anos lá tentando ter um relacionamento com ela. É óbvio que não ia dar certo entre eles, e por mais que o relacionamento deles seja péssimo, e se alguém falar, esse é o pior da série, eu consigo aceitar isso de boa, eu acho que pelo menos eles se divertiam juntos, ela tava num ponto em que ela queria ir pra festa, que é sempre o ponto no qual ele está.
Depois, com todo aquele lance dele traindo ela e ela procurando alguém pra trair ele, e foi virando uma bagunça, uma coisa assim, que eu não entendo por que aconteceu. Se eu pudesse mudar alguma coisa na série, eu mudaria algumas, mas essa é uma das principais, tipo, eu acho ridículo esse negócio de, ai, agora ela vai ficar com não sei quantos caras até achar algum que ela goste tanto quanto o Mr. Peanut Butter. Fora que nisso entra aquele Joey Pogo, que eu acho um insuportável. E eu acho que a ideia que eles tiveram de se casar era péssima e tudo nesse relacionamento gritava: isso aqui tá errado. Então não é surpresa nenhuma que eles estejam aqui embaixo e não é surpresa nenhuma que não tenha dado certo. Mas eu acho que foi importante pro Mr. Peanut Butter entender alguns padrões negativos que ele tem. Em 13º lugar, eu coloquei Princess Caroline e Vincent. E assim, repitam junto comigo: o Vincent é 3 crianças de sobretudo. Eu sinto que eu falo isso em todos os episódios. Todo episódio eu tô tipo, por favor, gente, eu juro que o Vincent são 3 crianças de sobretudo. Às vezes eu até digo que são 2, pode ser, pela altura. Me deixa meio confusa. Mas são crianças de sobretudo, não é um adulto. E aquele relacionamento deles, por mais que fosse uma piada engraçadinha, ainda era tipo, por que que a Princess Caroline tá com essa criança e por que que só o BoJack enxerga isso? E não é porque o BoJack é um narrador não confiável, a gente não vê a série só pelos olhos dele. O Vincent era 3 crianças de sobretudo, eu vou dizer isso até o dia em que eu morrer. Quando eu morrer, vocês podem mandar colocar isso na minha lápide. O Vincent Adultman era 3 crianças de sobretudo. Então, o relacionamento dele com a Princess Caroline nunca poderia ter prestado, porque não era um relacionamento entre 2 pessoas adultas e eu não sei como durou tanto tempo. Foi mais tipo uma piada longa que a série fez. Não tem como eu me aprofundar muito no que eles eram, porque era isso: era 3 crianças de sobretudo e a Princess Caroline, coitada, que na minha opinião, estava tão desesperada na época por uma parceria, por alguém para estar ao lado dela de verdade, já que o BoJack não fazia isso, que ela escolheu ignorar todas as red flags. E a red flag, no caso, são os sinais de que ele era 3 crianças de sobretudo. É meio esquisito isso, né? Se a gente for parar pra pensar muito. Então a gente não vai parar pra pensar muito. Que tal? Eu acho que essa é uma boa solução, não sei vocês. Em 12º lugar, eu coloquei Mr. Peanut Butter e Katrina, que foi a primeira esposa dele. E assim, a gente não vê muito da relação deles, mas o que a gente vê é que ela foi construindo um desprezo por ele, que ela nutre até os dias atuais da série. E a gente vê que no começo não era assim. Ela estava animada, que o marido dela estava famoso e ela era super carinhosa com ele. E ela acaba perdendo o amor e a admiração que ela tinha por ele, porque ele ignora os pedidos dela, ele deixa ela sozinha no meio de um monte de gente que ela não conhece, e ela não tá se divertindo mais, e ela começa a agir de uma forma que eu acho horrível, porque ela absolutamente despreza ele. Sabe aquele casal que todo mundo conhece, que você claramente vê que uma pessoa odeia a outra? E você fica tipo, por que que eles ainda estão juntos? Era o caso deles. E, inclusive, a gente vê que ela até traía ele em público. Então, é uma situação bem complicada, só que não começou horrível. Foi um pouco de negligência emocional do Mr. Peanut Butter. E também ela tinha uma personalidade complicada e ela começou a ir para um lado político complicado depois que ele ganhou muito dinheiro e, por consequência, ela também. Em 11º, Mr. Peanut Butter e a Jessica Biel, que foi uma das esposas dele. E eu vou ser sincera, a gente viu muito pouco da relação deles e a única impressão que eu tive muito forte é de que era uma relação totalmente superficial. Sabe? Novamente, eu vou dar exemplo de casais que a gente conhece na vida real. Todo mundo conhece um casal que você pensa, ok, qualquer uma dessas 2 pessoas poderia facilmente ser trocada por outra pessoa e a relação ia ser exatamente igual. Porque não tem nada profundo, não tem nada que é só dividido entre eles. Eles pareciam relativamente felizes, mas não era nada demais. Tipo, ela estava muito mais focada em outras coisas e eu acho que ele também. Eu acho que foi mais um relacionamento de transição entre a Katrina, que tinha sido uma pessoa que ele tinha amado e que estava com ele desde antes da fama,
e a Diane, que viria a ser, na minha opinião, o relacionamento mais importante da vida dele, talvez o amor da vida dele, se vocês quiserem colocar dessa forma. E eu acho que o lance com a Jéssica era mais tipo, ok, agora ele é famoso e ele está namorando uma pessoa que também é famosa. Namorando não, né? Casado com uma pessoa que também é famosa. Que é uma coisa que acontece bastante quando alguém sai do anonimato. A pessoa deixa o parceiro anônimo por uma pessoa famosa. Agora vamos entrar para o top 10. Em 10º lugar, nós temos Todd e Yolanda. E esse é um bom relacionamento? Não, não é um bom relacionamento, porque ela não trata ele do jeito que ele merece, ela parece ter vergonha dele e ela se sente intelectualmente superior porque ele não decidiu ter uma vida tradicional dentro dos moldes do que ela consideraria ser sucesso. E isso não é bom e não é o que o Todd merece, porque ele não trata ela desse jeito, apesar deles serem diferentes. Ele não acha que ela é pior que ele porque eles têm gostos diferentes, vontades diferentes e afins, mas ela parece achar que ele é pior que ela por isso. No entanto, tem um elemento no relacionamento que eu acho muito importante, que é os dois são assexuais, e eu acho que foi muito importante para a jornada do Todd, para ele se entender completamente, para ele se aceitar completamente que ele tivesse esse relacionamento. Não só foi um jeito de mostrar para ele, olha, pessoas assexuais também podem ter amor. A gente sabe que ele queria amor, mas ele achava que isso simplesmente não era uma coisa que ele poderia ter na vida dele porque ele era ace. E a Yolanda foi a prova de que não, você pode ter uma namorada, é só você encontrar alguém que seja compatível com você. E é aí que tá o pulo do gato e uma coisa que eu achei muito importante o Todd aprender e que pra mim faz essa relação ter valido a pena. O simples fato dos dois serem ace não é compatibilidade suficiente para manter um relacionamento. Mesmo que vocês tenham isso em comum, se essa for a única coisa que vocês têm em comum, se vocês não gostarem da companhia um do outro, se vocês não admirarem um ao outro, não adianta. Essa é uma coisa e não é suficiente para manter um relacionamento. E quando ele consegue sair desse relacionamento, eu acho isso muito especial, porque é ele não se conformando com menos do que ele quer e menos do que ele merece. Ele sabe que é difícil encontrar outra pessoa que seja assexual e que queira um relacionamento, e mesmo assim, ele deixa essa pessoa que ele tá agora partir porque não é a pessoa certa para ele, independente de sexualidade. E a relação deles também rende aquele episódio com a família dela que eu acho muito engraçado. E eu amo que BoJack Horseman pegou pra fazer piada com a sexualidade e em vez das pessoas esquisitas e doidas serem as pessoas assexuais, não, são os alossexuais. A família dela é a piada. E eu acho isso muito bom, muito interessante. Então, esse relacionamento nos trouxe coisas muito boas, apesar de não ter sido um bom relacionamento. Em 9º lugar, BoJack e Princess Carolyn. E eu vou falar disso com muito cuidado porque eu já fui mal interpretada falando sobre eles no passado. Uma vez eu disse que esses dois são a prova de que compatibilidade nem sempre é uma coisa boa. E as pessoas entenderam que eu estava dizendo que os dois deveriam ter ficado juntos ou algo do tipo, ou que eles eram bons um pro outro. E absolutamente não foi isso que eu quis dizer. Eu literalmente disse, não é uma coisa boa. Mas eu tenho um pouco de dificuldade para aprender uma lição, então eu vou só dizer outra coisa que talvez seja polêmica e mal interpretada. O BoJack e a Princess Carolyn são perfeitos um pro outro da pior forma possível. A Princess Carolyn cresceu cuidando de tudo e todos em volta dela. Como a mãe dela não estava 100% presente, ela bebia, ela não era uma boa mãe. A Princess Carolyn basicamente fez o papel de mãe para a mãe dela, para os irmãos. Ela cuidava de tudo e ela fazia até o trabalho da mãe dela. Então, isso é muito central para o que constrói a personagem ao longo da série. E o BoJack tinha uma mãe que não queria ele, que não amava ele e que deixou esse buraco no coração dele, que ele queria muito que fosse preenchido por alguém. E a Princess Carolyn chega lá com essa postura meio maternal e com essa vontade de cuidar de alguém e acaba que se encaixa perfeitamente. Ele queria ser cuidado e ela queria cuidar. Só que isso é péssimo.
Ó, estou dizendo que isso é péssimo, então por favor, não achem que eu estou falando bem do relacionamento. Isso é péssimo porque não é esse o papel que uma namorada deveria ocupar na sua vida e porque ele nunca retribuía o tanto que ela se doava pra ele, e a gente vê isso logo no começo da série, no término deles, quando ela tá tipo, a gente deveria sair com outras pessoas e ele fica tipo, a gente já não tá saindo com outras pessoas, então ele não dava nem fidelidade pra ela. Era realmente desbalanceado o relacionamento e ela queria seguir em frente e levar as coisas mais pra frente, talvez ter um filho, e o BoJack não estava nem perto disso de forma alguma. Então os dois não funcionavam e não deveriam ser um casal, apesar de eu valorizar bastante a amizade deles e achar que a relação deles é uma das mais interessantes da série. Mas eu acho que o crescimento dos dois vem muito mais do tempo que eles passam separados do que do tempo que eles passam juntos. Então, tem isso. Em oitavo lugar, eu relutantemente coloquei BoJack e Wanda. Eu não gosto da Wanda. Às vezes eu acho que é meio gratuito, eu não sei porque eu não gosto dela. Eu não odeio ela, eu só acho ela chata. E não gosto dessa personagem. Acho que ela poderia ter sido mais interessante. Mas eu não vou mentir. O relacionamento dela com o BoJack foi fofinho e parecia que ia ajudar ele de alguma forma. Acabou não sendo o caso, foi mais aquilo que ela disse, que quando você tá usando óculos cor-de-rosa, as bandeiras vermelhas parecem só bandeiras. Ela ignorou muito a red flag, até porque os dois se apressaram demais para entrar no relacionamento. E o que ele disse também é verdade. Ela não conhecia ele até ela se apaixonar por ele e aí ela começou a conhecê-lo. Então, foi uma coisa que foi muito acelerada, só que o simples fato dele ter achado uma pessoa que não conhecia ele como o BoJack Horseman ou o cavalo de Horsing Around, que só viu ele como uma pessoa, foi importante para ele no momento em que aconteceu. Então eu dou um certo mérito para Wanda e eu acho que em vários momentos ela fez ele ser mais maduro e melhor do que ele estava tentando ser. Só que no fim ela queria que ele fosse uma coisa que ele não era, ela queria que ele fosse o cara por quem ela se apaixonou e ele não era aquele cara. Então eles nunca poderiam ter dado certo de verdade. Porém, serviram algumas das falas mais interessantes da série, até nessa discussão que eu mencionei, e em outros momentos, quando ela basicamente falava: você tem que cuidar de você por sua causa e não porque eu tô te pedindo. Se você me ama, você vai por conta própria querer se cuidar e afins. E eu acho que isso é legal, é uma mensagem interessante. Em sétimo lugar, e talvez alguém fique bravo comigo por eles estarem tão para baixo, mas enfim, eu coloquei Diane e Mr. Peanut Butter. E eu entendo porque as pessoas gostam deles, eles eram gostáveis de várias formas, mas simplesmente não era sustentável. Eu acho que o atrito que gerou o término deles é o exemplo perfeito do porquê eles nunca acabariam juntos. Ele foi lá, pegou uma coisa que ela tinha como uma fantasia, uma coisa que era para existir só na cabeça dela, que era o Bell Room, aquela biblioteca que parecesse a da Bella, de A Bela e a Fera, e ela tinha esse desejo, mas era só um sonho, era um lugar onde ela gostava de escapar na cabeça dela. Ela também odiava grandes gestos e deixou isso claro várias vezes. E aí o que ele fez? Ele foi lá, construiu a biblioteca para ela, transformando algo que era um sonho e uma fantasia em realidade, o que muitas pessoas gostariam, mas não a Diane, que não gosta de grandes gestos. E o mais importante de tudo nessa história, ele conta que todos os livros que estão lá são falsos. E cara, isso é tão significativo, na minha opinião, isso é tão demonstrativo do quanto ele não entendia a Diane e nunca entendeu ao longo do relacionamento. A Diane era escritora, ela era uma leitora voraz, ela gostava de livros e ela era nerd lá do jeito dela, e até isso ele deu um jeito de ignorar enquanto ele construía uma biblioteca. Mas eu também não tô aqui pra dizer que tudo no relacionamento deles era ruim, porque não era. A Diane precisava um pouco de alguém que fosse um raio de sol. Ela precisava um pouco de alguém que tivesse alegria, porque caso contrário ela tendia a se afundar. Como a gente vê, por exemplo, no tempo que ela passa longe dele na casa do BoJack. O BoJack também se afunda, então os dois se afundam juntos.
Com o Mr. Peanut Butter, às vezes, se ela olhasse do jeito certo para a relação, como ela mesma disse, era uma coisa maravilhosa e incrível, e ela conseguia compartilhar um pouco dessa felicidade dele. Fora que ela foi uma pessoa que cresceu sem amor em casa e ele dava muito amor para ela. Ela foi a coisa mais importante da vida dele por 10 anos e ele amava ela de verdade e ela amava ele de verdade. De primeira, quando eu vi esse casal, eu achei que ia ser provisório, eu achei que era só uma piadinha, mas não. Era um relacionamento sério, de verdade, entre duas pessoas que eram muito diferentes, mas fizeram funcionar até onde deu. E sempre teria acabado. Para mim, sempre pareceu provisório porque em algum momento ia colidir da forma errada. As personalidades deles e o que eles queriam. Mas eu acho a relação valiosa para a série e eu entendo porque as pessoas gostam deles. Em sexto lugar, talvez isso seja meio surpreendente, mas eu coloquei Todd e Emily. Olha, a Emily não era a pessoa certa para o Todd, porque ela tinha muita necessidade de intimidade física, se é que me entendem, e o Todd não tinha interesse nenhum nisso. Só que eles ainda tiveram um relacionamento. Quando eles eram mais novinhos, eles meio que namoravam, e depois, mais velhos, quando eles se reencontram, eles também começam a meio que namorar, mas sem fazer nada, é uma relação com muita ambiguidade. Mas eram duas pessoas que realmente gostavam muito uma da outra, gostavam de passar tempo juntas, se divertiam juntas, e os dois tinham sentimentos românticos um pelo outro. Então eu considero que eles tiveram sim uma relação, e foi uma relação boa até que, claro, a intervenção do BoJack causou coisas ruins, e no fim eles acabaram percebendo que a única coisa que eles poderiam ser mesmo era amigos, e isso também é tão bom quanto. Mas eu acho que nas relações da série essa é uma das mais saudáveis. Eu acho que eles se davam bem e eu acho que eles se gostavam genuinamente. Talvez eu devesse ter colocado eles abaixo da Diane e do Mr. Peanut Butter, mas agora já tá feito. Agora vamos pro top 5, galera. Façam suas apostas, ou não, no caso. Em quinto lugar, eu coloquei BoJack e Gina. E assim, o fim dessa relação foi o mais horrendo e desastroso da série. Foi absolutamente péssimo e terrível. Ele machucou ela, ele foi péssimo, isso gerou trauma nela pro resto da vida, provavelmente. Então, não é disso que eu tô falando. Eu não tô falando que essa foi uma relação bem-sucedida, porque não foi. O que aconteceu com ela é horrível e não justificável por qualquer coisa boa que a relação tenha tido antes. O simples fato dela ter medo de ficar conhecida só como uma vítima dele já deveria te dizer tudo. Essa não é uma boa relação e você não deve ficar com alguém que te machuca. Então, por que que eles estão tão pra cima na minha lista? Porque eu acho que ela foi a única pessoa ou uma das poucas pessoas com quem o BoJack se importou de verdade. Mesmo que o relacionamento deles tenha começado meio despretensioso e ela não queria nada sério, e mesmo que tenha virado um relacionamento sério só porque ele estava tentando entrar na casa dela para pegar uns remédios que ele tinha largado lá, ele parecia se importar de verdade com ela, com a carreira dela, com o bem-estar dela. E a relação deles mostrou um lado menos egoísta do BoJack que eu gostei de ver. E eu acho que o jeito que ele queria que ela crescesse na carreira, que ela ficasse bem, que ela fosse tão aclamada quanto ele estava sendo por Filbert, é uma coisa bonita. Porque não seria o que o BoJack Horseman teria feito algumas temporadas antes, por exemplo. A Gina é uma das melhores personagens da série, na minha opinião. Eu gosto muito, muito, muito dela. E como eu disse, não existe justificativa para ter acabado do jeito que acabou, mas às vezes eu me pergunto se as coisas seriam diferentes se o BoJack não tivesse lidando com um vício naquela época. Novamente, não justifica, vício não justifica agressão, mas eu me pergunto se esse não fosse um ponto do plot, se ele não tivesse fora da realidade, se ele não tivesse usando coisas que não era para ele estar usando, como teria sido, o que poderia ter sido. E eu acho que poderia ter sido algo bom, porque por um tempo foi. Eles me deixam triste, porque a Gina merecia mais e ela é incrível, e ele foi péssimo com ela. Mas eu ainda acho que
entre o início e o fim da relação, a gente teve muitas coisas boas e foi interessante ver de que forma o BoJack cresceu por conta dela. Em quarto lugar, eu coloquei Princess Caroline e Ralph. Dos casais que não são endgame, eu acho que eles são o melhor. Porque o Ralph era super prestativo, cuidadoso, gentil, querido, de um jeito que a Princess Caroline nunca tinha tido na vida dela. Ela só tinha tido relacionamentos ruins até então. E depois dele, ela nunca mais aceitou menos que aquilo. Ela nunca mais se envolveu com um homem que não tratasse ela bem. Então, esse é um legado maravilhoso para ele deixar para trás na vida dela. Só que eu também acho que não era uma relação perfeita. Eu acho não, eu tenho certeza. Eu acho que é difícil existir uma relação perfeita. O Ralph não conseguia entender 100% da Princess Caroline. Ele não conseguia perceber que as coisas não eram super fáceis para ela. Ela deixava as coisas fáceis para todas as outras pessoas. Ela em si não estava vivendo num modo fácil, por assim dizer. Ela só fazia tudo parecer fácil porque ela tentava segurar as pontas de tudo sozinha. Ele não entendia a relação dela com o trabalho, às vezes ele esquecia de alguns detalhes importantes, por exemplo, não levar sua namorada, que é uma gata, para uma festa familiar que é completamente anti-gato, e outras coisas que, mesmo parecendo pequenas, acabam tendo um grande significado. Então, eu acho que eles eram muito bons juntos, e eu acho que é o tipo de relação que, quando chega no fim, você fica tipo, ok, eu preciso fazer uma autópsia dessa relação e saber o que aconteceu para dar errado, porque tinha tudo para dar certo. E aí a gente consegue, voltando na série e vendo os momentos deles, dá pra ver em que partes a relação ia se quebrando um pouquinho. Mas eu vou dizer, a Princess Caroline ter terminado com ele no episódio Ruthie, que é o que ela termina, é muito, na minha visão, uma coisa de autossabotagem. Eu não acho que foi um bom término, que ela terminou com bons motivos. Eu acho que ela estava num rolê de autodestruição e essa foi uma parte disso. Agora, a decisão dela, depois, posteriormente, quando ele volta, de não querer voltar com ele porque não é mais isso que ela quer, essa sim é uma boa decisão que foi pensada com uma mente tranquila e é simplesmente a confirmação de que o tempo deles passou. Em algum momento ela se viu com ele para sempre. Aquele momento não estava mais lá. É triste, mas acontece bastante. E agora vamos pro top 3 Santíssima Trindade de BoJack Horseman, casais. Em terceiro lugar, e honestamente eu queria poder colocar os três em primeiro, mas em terceiro lugar eu coloquei Todd e Maud. Por que que eles estão em terceiro e não, sei lá, em primeiro, que é onde eu também gostaria de colocar eles? Porque a gente tem muito pouco tempo de tela dos dois. O que também gera a pergunta: por que eles estão em terceiro e não mais para baixo porque outros casais têm mais tempo de tela? E a resposta é porque, com o pouco tempo que eles tiveram, eles conseguiram ser cativantes, compatíveis, felizes, deram uma vibe de esperança para a série que eu achei incrível. São duas pessoas que se entendem tão profundamente e o vínculo deles vai tão além de qualquer coisa que o Todd já tenha tido, porque ele tinha uma melhor amiga na Emily e ele tinha uma parceira assexual na Yolanda, mas ele nunca teve tudo isso em uma pessoa só, até ele ter o relacionamento com a Maud. E foi um relacionamento que mostrou que você não precisa se conformar com menos do que você quer. Ele acabou encontrando exatamente o que ele queria. E é muito gostoso ver a evolução dos dois juntos, eles conseguindo transformar as ideias malucas que eles tinham em trabalhos, eles conseguindo parar de viver no sofá de outras pessoas e ter uma casa juntos. É tudo muito bonito e eu acho que a gente deveria ter passado mais tempo com eles. Simultaneamente, eu acho que não ia ter tempo suficiente para passar com eles porque era muito gostoso ver a relação dos dois. Em segundo lugar, nós temos Diane e Guy. E eu sei que tem gente que não gosta do fim da Diane ou não gosta do Guy e acha ele inútil para a série, e eu gostaria de dizer para todas essas pessoas que elas estão absolutamente erradas. Esse relacionamento é incrível. E olha, eu tô dizendo isso como uma pessoa que não tava dando nada pro Guy quando ele apareceu na série. Eu fiquei tipo, nossa, que inferno, o que que esse cara é agora?
E acabou que ele era exatamente o tipo de parceiro que a Diane queria e precisava, só que ela nunca tinha encontrado até então. Ele era um cara positivo e que via o lado bom das coisas, mas ele não se negava a ver os problemas quando eles aconteciam, e muito pelo contrário, ele não deixava a Diane se negar a reconhecer os problemas com os quais ela estava lidando. A depressão da Diane fazia ela se punir e ele percebeu isso e não só ele apontou para ela que quando ela se machucava de uma certa forma, ela também acabava machucando quem estava ao redor dela, como também começou a procurar opções junto com ela para que ela parasse de se machucar, que ela parasse de se punir. E tem que ter muita sensibilidade para conseguir ver de forma tão clara qual é a luta pela qual o seu parceiro está passando, principalmente se tratando da Diane, que às vezes escondia os próprios sentimentos. Todo o arco dele dando apoio para ela nessa jornada de saúde mental, todo o lance com os antidepressivos e com as mudanças corporais, tudo isso é muito bonito de se ver. E eu achei que foi retratado de um jeito muito especial, porque é o que qualquer pessoa que lida com problemas psicológicos gostaria de ter, se essa pessoa tiver interesse, claro, em um parceiro amoroso. É uma pessoa que não ignora que existe um problema, mas também não vai deixar o problema pior ou só deixar o problema lá quieto acontecendo. E, como sempre, eu amo casais que se divertem juntos e a dinâmica dos dois era muito divertida de assistir. Os dois pareciam ter meio que o mesmo senso de humor e era muito bom. Eu gosto muito, muito, muito desse casal e desse relacionamento muito especial. E em primeiro lugar, não poderia ser diferente, nunca na vida. Mentira, o segundo e o terceiro poderiam estar em primeiro também. Mas o maior casal dessa série, Princess Caroline e Judah. Simplesmente perfeitos. Eu falei mais cedo que é difícil um relacionamento perfeito. Eu não disse impossível, porque tem eles. Eu genuinamente poderia passar horas falando sobre por que eles são 100% perfeitos juntos, mas eu vou começar falando de algumas críticas que o casal recebe e que eu não concordo. Primeiro, muita gente fala que veio do nada essa relação, que não teve indicação nenhuma. Eu não concordo. O Judah via a Princess Caroline como a deusa que ela era, o tempo todo ele dava um jeito de elogiar ela de alguma forma, pela ética dela, por tudo que ela era de magnífico e que ninguém mais reconhecia. E eu acho que ela só não pensou nele dessa forma até então porque ela estava muito focada no trabalho e ele parecia fazer parte do trabalho. Mas dá pra ver muito bem que quando ele tá lá tocando violão e cantando pra ela tá apaixonada por ele, ela tá interessada nele. Quem nunca se apaixonou por um cara bonitinho com um violão que atire a primeira pedra? E tem um argumento que eu acho horroroso e cínico, que é isso foi a Princess Caroline finalmente desistindo da vida amorosa e casando com o trabalho. E eu não concordo com isso, porque a partir de um certo ponto, o Judah não era mais só um parceiro de trabalho para ela. Ele era um parceiro de vida. Ele ajudava ela a cuidar de tudo o que tinha acontecendo na vida dela, e os dois foram formando essa parceria tão lentamente e de uma forma tão sólida e tão bonita que quando eles resolveram virar um casal, aquilo tudo já estava construído. A confiança já estava construída, esse companheirismo já estava construído, já tinha uma relação pronta, eles só precisaram de um anel de casamento. E os dois juntos fazem tanto sentido que quase não faz sentido não ter acontecido antes. É incrível ver que a Princess Caroline, depois de tudo que ela passou em outros relacionamentos, teve a chance de ter esse relacionamento como o último e o mais duradouro, a gente espera, né, que dure para sempre, porque ela sempre mereceu esse tipo de amor e agora ela finalmente tem, e eu acho que essa é uma boa mensagem para acabar a série. Eu gosto que o último episódio da série é no casamento deles. E sim, ela tem medo da felicidade, mas quem não tem e quem não teria depois de ter tido os relacionamentos que ela teve, né? Mas eu tenho certeza que a cada momento que ela ficar com medo, o Judah vai estar lá do lado dela, como ele sempre esteve desde que eles se conheceram, e isso pra mim torna eles o melhor casal de BoJack Horseman. E com isso eu concluo a lista. Espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês deixem as opiniões de vocês aqui nos comentários também.
Interajam com o vídeo de alguma forma para eu saber que vocês estão curtindo o podcast ou o que vocês querem que mude. E muito obrigada por ouvir, galera. Eu vejo vocês de novo semana que vem. Beijo!